Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer, ao convite para estar aqui essa manhã, podendo conversar com vocês a respeito desses assuntos tão importantes para a nossa cidade. Vamos tratar aqui de políticas para cidades sustentáveis e, como a colega falou, me chamo Josiane Giesta. Eu tinha colocado aqui um currículo, mas ela já apresentou e falou tudo a minha experiência. Eu vou só destacar que eu, antes de ser professora, já fui gestora, trabalhei como secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, então eu vi um pouco também das dificuldades que a gente tem quando a gente está lá do lado da gestão. E venho há bastante tempo pesquisando essa área, a questão da urbanização, e já tem alguns livros e capítulos de livro publicados, inclusive juntando essa parte da cidade e a natureza, começando a perceber a importância de uma cidade sustentável. Antes da gente falar das cidades sustentáveis, a gente tem que falar o quê? Do que não são essas cidades sustentáveis. E isso a gente tem total domínio, porque a gente percebe diariamente, onde a gente vive, problemas de poluição, degradação do meio ambiente, muito problema com relação à falta de qualidade de vida. E, diante disso tudo que a gente consegue identificar, que são coisas do nosso dia a dia, e que vieram principalmente do processo de urbanização, então, um processo de urbanização muito acelerado, que não teve condições de se acompanhar, dando a qualidade de vida necessária para a gente. Surgiu, então, essa ideia de cidades sustentáveis, que nada mais é do que pensar uma cidade que contemple a qualidade de vida para a população. Mas como a gente consegue isso? Só vamos conseguir através de planejamento, que é tudo o que sempre faltou quando as nossas cidades começaram a surgir. Precisamos, então, planejar e colocar esse planejamento em prática, que realmente a gestão trabalhe em prol desse planejamento. Mas o que essa cidade vai contemplar para a gente? Essa cidade vai contemplar impactos ambientais mínimos, uso de energias renováveis, ambiente construído verde, tomadas de decisões participativas. E aí eu tenho que destacar, essa parte da participação é essencial, mas não é uma simples participação, não é a população estar presente, é ela estar consciente, ela realmente tomar decisões a partir de uma compreensão do que está sendo proposto. Então, observe que nós precisamos que a comunidade se faça presente e que ela entenda o que os técnicos estão propondo para a cidade. A cidade sustentável, ela tem que olhar o ambiente natural, o ambiente construído e nós, as pessoas. Olhar as três esferas de uma forma igualitária. Ninguém pode se sobressair em detrimento de outro. E aí eu destaquei aqui 4 requisitos para a gente falar. Por quê? Porque são muitos requisitos. Qualquer um de vocês, se eu perguntasse o que a cidade sustentável tem que ter, cada um diria coisas diferentes, porque tem a ver com os nossos anseios, com o que a gente percebe que está faltando onde a gente mora. Eu vou citar caminhabilidade, infraestrutura verde, cunhas verdes e construções sustentáveis. Quando a gente fala de caminhabilidade, não tem como não falar de Amsterdã. Amsterdã é um case de sucesso. Então, realmente, lá houve o planejamento, a comunidade aderiu às propostas, e hoje em dia é uma cidade em que toda a cidade ela é baseada em um deslocamento feito através da bicicleta e feito através do pedestre. Os caminhos são feitos a pé. A cidade toda se estruturou de modo que a prioridade é sempre para o ciclista e para o pedestre, e não para os automóveis.
Aí a gente, às vezes, pensa, o foco principal foi qual? Emissões dos gases de efeito estufa. Não apenas isso. Lá em Amsterdã, o foco principal era a qualidade de vida, era saúde para a população. E como que eles foram atingir isso? A partir do momento que eles colocaram a atividade física na vida dessas pessoas. As pessoas fazem seu deslocamento a pé ou de bicicleta e, consequentemente, todos os dias estão fazendo uma atividade física. Então, a cidade sustentável não está pensando somente em termos de vamos diminuir a poluição, vamos diminuir, por exemplo, né, a emissão dos gases de estufa. Não, também sempre é o foco principal o cidadão. Mas existem políticas voltadas para cidades sustentáveis, para a caminhabilidade só lá fora? Não. Já temos exemplos bem-sucedidos dentro do Brasil. Um exemplo é Fortaleza. Fortaleza ganhou aí o Prêmio Cidade Caminhável 2021. E como que ela conquistou isso? Através do planejamento. Ela efetivamente planejou, conseguiu trazer a população para participar. E, hoje em dia, você já encontra que alguns desses planejamentos já se tornaram realidade em algumas ruas, em alguns bairros, em alguns locais dentro de Fortaleza. Então, o que acontece? Teve que ter investimento? Teve, mas um investimento pautado em um planejamento muito bem desenvolvido. E aí, hoje em dia, várias ruas de Fortaleza, você identifica formas que não foram criadas agora, já existiam em Barcelona, são formas de quê? De que o automóvel vai diminuir efetivamente sua velocidade e vai dar vez ao pedestre. Isso não só como a gente pensa aqui, que criou ali a faixa, você deu sinal. Não, é uma coisa automática. Por quê? Porque mudou o nível entre as vias. Então, a prioridade passa a ser o nível da calçada, ou seja, o nível do caminhante. E o carro é que para o caminhante. Essas pequenas alterações que existem em termos de infraestrutura fazem com que a gente passe também a mudar a nossa forma de respeito ao outro. Então, a prioridade passa a ser daquele, porque eu tenho que diminuir para ele. E aí a infraestrutura verde. A infraestrutura verde tem exemplos fantásticos de você conseguir diminuir os problemas das enchentes nas cidades. Então, a gente sabe que as cidades cada vez mais adensadas, cada vez mais impermeabilizadas, e quando você cria um jardim de chuva, como o exemplo de Nova York, você consegue que toda a grande parte da água da chuva ela já venha abastecendo e sendo infiltrada nos canteiros verdes. Com isso, mais uma vez, a gente identifica que são vários os benefícios. Não é só a questão das ilhas de calor urbana. Então, você trouxe a vegetação, melhorou a temperatura. Você conseguiu um caminho mais adequado para as águas, para que não venha sobrecarregar o sistema público de drenagem, e, consequentemente, você está alinhando em uma só infraestrutura vários benefícios nesse contexto da sustentabilidade da cidade. Mas os exemplos também, novamente, não estão só lá fora. Temos muitos exemplos bem-sucedidos aqui no Brasil. Um dos exemplos que se utiliza... Aqui acabei passando 2. Estou apanhando aqui. Então, o Parque Linear Macambira-Nicuns, que tem 24 quilômetros de extensão, em Goiânia. Então, vamos falar um dos grandes benefícios. Primeiro, eles pensaram em vamos tirar a população que está em área de risco. Aqueles que estavam morando, né, que estavam residindo, construindo suas casas na APP. Com isso, eles agora fizeram todo esse
parque nas duas laterais do rio, acompanhando o rio. No momento de cheias, esse rio não vai mais transbordar para as casas das pessoas. Ele vai transbordar para essas áreas que são o próprio parque. Conseguiram, mais uma vez, trazer o quê? Atividade física, ambientes que a população possa estar, né, cuidando da sua saúde. Muita vegetação, consequentemente, melhora da qualidade do ar, melhora com relação às ilhas de calor. O exemplo do Parque Linear Raquel de Queiroz, lá em Fortaleza, com 10 quilômetros de extensão. Outro exemplo bem-sucedido, onde eles trabalharam não só a infraestrutura verde, mas também a azul. Por quê? Porque eles conciliaram a parte da vegetação com a água. Então, existia aí um riacho que era muito poluído e que transbordava para as casas das pessoas. Com esse sistema de várias lagoas, existe um transbordamento de uma lagoa para outra e um período em que elas ficam com tratamento natural. Então, eles conseguiram despoluir o riacho e criar um ambiente para que a comunidade fizesse suas atividades físicas. Cunhas verdes. Cunhas verdes, ao contrário do cinturão verde, que é a gente deixar o urbano para dentro e o rural fazendo a volta ali no urbano, abastecendo o urbano. Cunhas verdes é usar os vazios urbanos para que o verde rural penetre e vá se juntando dentro do urbano. Com isso, a gente, mais uma vez, está fazendo o quê? Com que a natureza retorne para as nossas cidades. E, desta forma, a gente minimiza os impactos que a gente tinha, né, quando criou só concreto e impermeabilizou tudo. O exemplo aqui é da Finlândia, e é um parque com 11 quilômetros de extensão. Construções sustentáveis, a gente cita um dos exemplos. Teriam muitos, mas a gente tem pouco tempo. Poderia estar falando da captação das águas da chuva, do reuso dos esgotos, mas nós focamos em Laje Verde. A Laje Verde, estamos mostrando um exemplo aqui de um órgão público em Natal e uma residência em Goiânia. Então, é algo possível que todo mundo pode, na sua casa, estar contribuindo para uma cidade sustentável ao colocar uma laje verde. E os mecanismos e incentivos para essas cidades sustentáveis. A gente sabe que tem já um arcabouço legal bem completo. Está precisando o quê? Colocar efetivamente ele em prática. Então, aqui, ODS, Estatuto da Cidade, os planos diretores municipais, os planos de mobilidade, Agenda 21, a nova agenda urbana, Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e aí eu vou destacar IPTU Verde e TICs. Quando eu escolhi falar ali da Laje Verde, foi por conta dessa sua grande relação da Laje Verde com o IPTU Verde. Essa pesquisa, com relação ao IPTU Verde, mostrou que dos municípios pesquisados, 58% deles davam um desconto menor que 50% no IPTU. Já 25% dos municípios davam esse desconto entre 50% e menos que 100%. E 17% davam o desconto de 100%. Observe que com essa legislação, que cada município faz a sua maneira, porque é uma lei municipal. Mas você incentiva a que cada residência coloque mecanismos de sustentabilidade na sua residência. E esse somatório é que vai trazer um grande benefício para esses municípios, porque cada residência ali pensando, eu vou investir algum valor, mas eu vou ter, de certa forma, um retorno desse valor, fora o benefício para mim e para toda a comunidade. Observem sempre que você tem que ver, alguns municípios, a lei diz, só vale pelos 5 primeiros anos. Então, são regras diferentes de município para município. Trouxe aqui o exemplo de João Pessoa, não vou falar, vocês acho que já deram a lida aí por conta do tempo que eu estou excedendo.
E, por último, eu trouxe a questão das TICs. Então, como nós podemos, lá no primeiro slide eu falei, uma participação, mais uma participação consciente. Se vocês apontarem a câmera do celular para cá, vocês vão ter uma espécie de imersão. Não chega a ser a imersão da realidade virtual com o óculos. Então, eu poderia, né, se tivesse tempo, trazido o óculos e vocês iriam fazer uma imersão através da realidade virtual. Aqui é uma realidade virtual semi-imersiva. Então, você consegue mostrar para a comunidade qual é a proposta da gestão pública. Então, aqui era um campo, uma área desocupada no bairro, e aí você, gestor público, quer mostrar a proposta de melhorias, as construções que vão ser feitas nesse local. E aí a comunidade teria uma opção de estar olhando num papel, num projeto, com um monte de linhas não entendendo nada, ou ela efetivamente se sentindo dentro daquele novo ambiente, só que um ambiente virtual. Então, as novas tecnologias estão aí para facilitar essa participação da comunidade, para que a comunidade não precise ser, ele tem que ser da área de engenharia para ele entender, ele tem que ser um arquiteto para entender. Não, ele vai entender as propostas do município, porque existem mecanismos facilitadores. Tanto esse modelo como esse outro foram parcerias feitas entre a UFESA e o UFRN, nos grupos de pesquisa GEPUR e GIP, onde se trabalhou exatamente para perceber como era a percepção da comunidade quando recebia, quando via através da realidade virtual, ou quando ela via somente os projetos tradicionais. Então, o resultado da pesquisa aí foi fabuloso. Mostrou que eles entenderam bem a proposta. Aqui, só quem tiver interesse em se aprofundar, as temáticas que eu abordei na apresentação, estão aí as referências, e eu deixo aqui o meu contato para quem tiver interesse em uma parceria, uma pesquisa, em aprofundar algumas dessas ideias, para que, efetivamente, nós todos consigamos, junto, realizar isso, transformar a nossa cidade em uma cidade mais sustentável. Obrigada.